Vamos ao primeiro exemplo. Vamos ao exemplo do semáforo. Então, vou colocar a imagem aqui para vocês do semáforo. Vocês me acompanham, eu vou falando enquanto a imagem está rolando aí. Então, percebam o semáforo. O semáforo existem 3 níveis, o nível vermelho, amarelo e verde. Legal. Qual que é o objetivo do Kanban? O objetivo do Kanban ele é de reposição, ou seja, existe esse material que é o Teflon, tá? Esse material ele vai sendo consumido dessa caixa. À medida que ele é consumido, percebam, tá vendo ali que está aberto embaixo? Ele consome e aí o Teflon cai, ou seja, você vai consumindo e ele vai caindo de nível, perfeito? Legal. Agora vamos fazer o cálculo de Kanban para esse semáforo aí. Digamos que a caixa estava toda em branco e não tinha essas cores pintadas. E aí você resolveu pintá-las e criar um Kanban. Legal, então vamos lá. Então o Kanban ele vai ser igual a, lembra, demanda vezes lead time, que é essa parte amarelinha aí. Então a demanda média de consumo desse material é de 1 por dia. Então tá vendo ali na conta, ó, 1 peça por dia. Legal, vezes o lead time. O lead time de reposição é de 2 dias. Então, se a pessoa consome 1 peça por dia e o tempo de reposição é 2 dias, vamos voltar aqui para a câmera. Vamos lá, olha o nível amarelo. O nível amarelo não é o do sinal. Então, digamos que eu estou com o semáforo aqui. Aqui é o nível amarelo, tá? Vamos lá. Quando a peça chegou no nível amarelo, eu mando o sinal, certo? Esse sinal, nesse exemplo, ele está me falando que demoram 2 dias para mandar o sinal e repor material até o nível verde. Então, demoram 2 dias. Concorda comigo que depois que eu mandei o sinal, esses 2 dias vão continuar rolando aqui na produção. Então, depois do primeiro dia, qual que é o consumo do meu cliente? Meu consumo é 1 por dia. Então, mandei o sinal. O que vai acontecer? Tá lá, o sinal tá rolando, a reposição tá vindo, que demora 2 dias. Primeiro dia, consumi mais 1. Ixi. Segundo dia, consumi mais 1. Segundo dia é o quê? É o dia da reposição. E aí a reposição vem e sobe. Então a barra amarela, a quantidade amarela, ela representa o lead time. Ou seja, do sinal até ela chegar aqui embaixo, eu vou continuar consumindo. Então, o nível de material ela pode abaixar do amarelo, porque enquanto ela está abaixando do amarelo é o tempo que o pessoal está repondo. O que ela não pode é abaixar do nível vermelho, isso não pode. Mas até ela chegar no nível vermelho acontece a reposição. Combinado? Vamos voltar para a imagem. Então, percebam, então 1 peça vezes 2 dias é em amarelo, que é o lead time vezes a demanda, tá? Mas o vermelho é o segurança. Vamos ver a segurança. A segurança, ó, tem até uma frase ali no slide. Ó, segurança é pela falha do objetivo. Se a reposição não ocorrer, demoram até 1 dia para corrigir a falha. Quer dizer, se a reposição não ocorrer, existe algum método ali nessa produção aí que demora até 1 dia para corrigir essa falha. Então, se demora 1 dia, eu estou multiplicando de novo a demanda. Então, demora 1 dia vezes 1 peça por dia. Quer dizer, durante 1 dia eu vou consumir 1 peça. Embaixo eu dividi por 1, porque não é lote. Vocês podem perceber que é 1 Teflon por vez que é consumido e colocado. E aí deu esse K igual a 3 peças. O que seria esse K igual a 3 peças? Simples, é a segurança mais o amarelo. Então, olhem para a imagem. Então, tem 1 Teflon no nível vermelho e mais 2 Teflons no nível amarelo. Então, no total, eu tenho um Kanban de 3 peças. 3 peças significa o K. O K significa que é o sinal. Ou seja, quando chegar em 3 peças, eu preciso mandar um sinal. Legal? O nível amarelo, vocês conseguem ver na fórmula qual que é. E o nível vermelho, vocês conseguem ver na fórmula qual que é. Combinado? É isso. Legal? Agora vocês devem estar se perguntando como calcular o verde. O verde é muito simples. Vamos voltar para a imagem e eu vou mostrar para vocês como calcular o sinal máximo, tá? Só antes da imagem, eu quero mostrar para vocês o seguinte. O máximo, existem também 2 formas assim de você estar calculando, tá? A primeira forma é a mais fácil de todas, que é você usar pelo lote. Então, digamos que nesse Teflon chegasse, igual eu falei, uma caixa com 10 Teflons.
Então, para você não ter o trabalho de ficar abrindo as 10 caixas, colocando só 6 e sobrar 4, aí você pega 4 de uma caixa, 2 da outra e junta para dar 6 e tal, o que você faz? Você leva a caixa completa. Quando você leva a caixa completa para reposição, na sua mão existem 10 peças. Então, do ponto de reposição, que é o ponto segura, do ponto amarelo para cima, então amarelo mais o verde teriam 10 peças. Perfeito? Porque assim, não demorou 2 dias, então tá chegando no nível vermelho, a reposição chegou. Só que quando chega a reposição, ela chega em lote, ela chega em caixa. Quando ela chega na caixa, ela tem 10 peças. Então a somatória daria 10 peças. Essa é a forma mais simples de você calcular. A segunda forma de você calcular é pela frequência de pedidos que você quer fazer. Por exemplo, digamos que na sua empresa você tem um comprador que compra todos os materiais da sua empresa. Então, tem que tomar um cuidado, porque às vezes você pode determinar que esse comprador faça 10 pedidos por dia. Às vezes ele não vai conseguir dar atenção muito bem a esses pedidos, a esses fornecedores. Então você determina qual que é a frequência da compra de pedidos. Digamos que para esse material, como ele é um material tranquilo, e barato, você pode fazer uma compra por mês. Então você determina, o meu comprador vai fazer uma compra por mês. Pronto, e é isso. Um mês demoram tantos dias, nesses tantos dias vai ter tanto de consumo, então esse vai ser o meu estoque máximo. Eu vou mostrar no exemplo para ficar um pouquinho mais fácil aí para entender. Vamos para a imagem. Então vamos à imagem do semáforo, como calcular o verde. Então, como eu expliquei, existem duas formas. Existe a frequência com o que você vai fazer o pedido de reposição, que é a frequência dos pedidos de compra, ou o lote do material. Então vamos lá. Nesse exemplo que eu coloquei, eu considerei a frequência do pedido do comprador, que vai ser uma vez por semana. Ou seja, o comprador ele vai comprar uma vez por semana. Ou seja, uma vez por semana. Se é uma vez por semana, o consumo da minha produção é uma peça por dia. Então, seriam 5 dias úteis da semana vezes uma peça por dia. Ou seja, a cada pedido eu consumiria 5 peças. Então, 5 peças é o que eu preciso repor. Então, o pedido do meu comprador ele vai chegar com 5 peças. Não sei se vocês estão me entendendo. Então, essas 5 peças, ela vai chegar e vai somar esse 2 mais 3. E aí você tem o estoque máximo. Beleza? É assim que calcula o semáforo. Para você entender um pouquinho melhor, eu vou mostrar um gráfico de como as coisas funcionariam na prática. Então, vamos lá. Primeiro gráfico. Percebam que nesse primeiro gráfico, vamos lá, para entender o gráfico, tá? Esse é o gráfico da parte ruim. Ó, a gente tem a linha verde, que é a linha máxima, a gente tem a linha amarela, que é o ponto do pedido, a gente tem a linha vermelha, que é o ponto de segurança, tá legal? O que acontece? Tá vendo que o azulzinho ele é como se fosse o consumo do material. Então a gente começou ali no meio, a gente foi consumindo com relação ao tempo, ele passou do vermelho. O que significou esse sinal vermelho aí? Quer dizer, opa, a gente está no estoque de segurança. Então essa primeira bola amarela foi uma compra que a gente fez. Então a gente comprou esse material chegou até o ponto pedido. Porém, essa compra ela foi uma compra incorreta, tá? Ela foi uma compra incorreta, por quê? Porque ela não chegou no estoque máximo, tá? E aí o que acontece? A gente continuou consumindo, eu fiz uma segunda compra, legal, fui descendo. Tá, percebam que no começo eu estava trabalhando muito entre o estoque de segurança e o ponto de pedido, né? Até na terceira bolinha aí que vocês podem perceber, ocorreu a falta de material. E aí quando ocorre a falta de material, toda a empresa corre atrás de comprar mais material. Aí sobe lá em cima, comprou muito material. E aí comprou muito material, ninguém dá mais atenção para esse material, continua consumindo até a segunda falha. Legal? Esse é o antes. E o depois, ele é bem mais padronizado. Percebam que aqui a gente não trabalha abaixo do estoque de segurança. E mesmo que aconteça uma falha de cair no estoque de segurança, a gente consegue voltar o estoque à sua linha normal. Pessoal, é isso. Pelo menos a parte de Kanban, de semáforo, é assim que se calcula. Agora eu vou dar outro exemplo. Então, o Kanban de 2 caixas, basicamente é o mesmo cálculo, tá? Só que as 2 caixas elas têm que representar a mesma quantidade. Como a caixa vazia é o sinal, então a quantidade de cada caixa, ela tem que representar o seu estoque de segurança mais o estoque do ponto de pedido, ou seja, até o amarelo em cada caixa. Então você faz o amarelo até uma caixa e dobra a quantidade para a segunda caixa.
Combinado? É assim que é feito, porque o sinal é a caixa vazia. Então não tem o cálculo do estoque máximo, do estoque verde aí, quando a gente trabalha com Kanban de 2 caixas. No Kanban de demarcação, quando você tira uma peça, você tem que repor aquela peça. Lembrando, o tempo de reposição tem que ser mais rápido do que o tempo de consumo. Simples. Vamos ao tão esperado Kanban de cartões ou post-its ou como você às vezes gosta, tá? É muito importante isso. É um outro Kanban que está sendo muito utilizado, principalmente na área administrativa, tá? Então, o Kanban que eu mostrei para você é um Kanban bem simples, é um Kanban de reposição e tudo mais, de semáforo, mas ele pode ser utilizado aí em grandes corporações,